Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja tendo uma excelente quinta-feira e também, consequentemente, uma excelente semana. Antes de iniciarmos aqui o nosso vídeo, eu gostaria de falar sobre algo que vai acontecer nesse final de semana na nossa igreja. Às 18 horas, na rua Antônio Benedito Ferreira, número 355, nós vamos realizar mais uma vez, eu acho que o nosso sexto ou sétimo encontro de casais, ou seja, é um momento onde nós vamos cultuar a Deus ali em casal, onde vai ter dinâmica, no final ali nós vamos ter um jantar, mas a nossa igreja está sempre empenhada a fazer com que os casais sejam casais reais, sejam casais verdadeiros, sejam casais que verdadeiramente seguem a palavra de Deus e que são casais fortes ali, que estão prontos para enfrentar qualquer dificuldade, né? O nosso ministério, ele cuida muito do casais, de homens, de mulheres e de vários aspectos, né, da vida pessoal do ser humano, porque nós entendemos que isso também é a boa palavra de Deus. Então você está convidado, você que é casal, casado, namorado, está convidado a vir. Se você morar perto da gente, entre em contato, a gente dá um jeitinho e faz com que você consiga ir ali prestigiar mais um culto de casais com a gente, tá bom? Bom, vamos entrar um pouco nesse tema, no tema do vídeo de hoje, que é sobre a calma. O porquê que eu estou falando sobre calma? Você já teve a sensação de que a vida está passando, os seus sonhos estão passando e você não está realizando as coisas que você deseja, ou você já realizou algumas coisas e deixou outras para trás? A realidade é que quando nós lemos a palavra de Deus na sua integralidade, a gente vê que cumprimento de promessas, sonhos, desejos de algumas pessoas demoraram anos, às vezes décadas para acontecer. E muitas vezes a gente vem baseado na nossa sociedade atual, a gente acaba tendo um pensamento muito imediatista, onde as coisas precisam acontecer com muita rapidez, com muita agilidade. E hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Acalma o seu coração. Vai com calma, sabe? Quando nós analisamos o ministério de Jesus, o Evangelho de Lucas diz que ele começou o ministério aproximadamente com 30 anos, ou seja, o ministério de Jesus foi rapidinho, só que, poxa, precisou de 30 anos para que Deus construísse um Jesus que fosse capaz de passar pelo aquilo que ele passou. Ou seja, importou sim que ele fosse criança, que ele fosse adolescente, que ele passasse pelas dificuldades da infância, pelas dificuldades da pré-adolescência, da adolescência e da vida adulta, para que se findasse ele pudesse falar está consumado. Então isso também está sobre a sua vida, sabe? Agora trazendo até um apelo um pouco pessoal, eu sou uma pessoa que sonha demais, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos desejos, muitas coisas ainda não aconteceram na minha vida, só que quando eu olho para trás eu vejo que muitas outras já aconteceram. Ou seja, foi necessário que eu aguardasse o tempo, foi necessário que eu esperasse o tempo do cumprimento dessas coisas, muitas vezes até para mostrar que eu estava maduro para poder fazer determinado tipo de coisa ou ter determinado tipo de responsabilidade. Mas o que eu quero trazer para sua mentalidade é: vai com calma. Sabe, você precisa ter calma na sua vida, você precisa entender que a vida é feita de fases, você precisa entender que coisas que você pede hoje, talvez você não tenha responsabilidade, talvez você não tenha maturidade, talvez você não faça nem ideia de como que é. Quando eu era adolescente, eu queria casar logo. A minha ideia era casar, era ter minha casa, era ter minha esposa. E poxa, hoje que eu sou casado, eu sei a baita da responsabilidade que é um casamento. E eu ali com adolescente, com a imaturidade, com a infantilidade, ciumento do jeito que era, eu não tinha capacidade nenhuma de ter uma esposa, quanto mais de ter um filho. Então hoje que eu tenho um filho, eu vejo que dobrou ainda a responsabilidade. Quando eu era mais novo, eu tinha vontade de ter um carro, né? Eu só me imaginava andando de carro para cima e para baixo, mas poxa, hoje eu sei a responsabilidade que é ter um carro, que é você pagar IPVA, é você andar certinho na rua, é você acalmar o furor no meio de uma briga, numa discussão, para você, né, não acabar se prejudicando, tomar cuidado para não bater nos outros. Você tem que pagar seguro, tem que pagar IPVA, você tem que pagar licenciamento, se não pagar licenciamento apreende o carro. Ou seja, olha a responsabilidade imensa que era, e quando eu era mais novo eu não tinha essa responsabilidade. E não só isso, mas quando nós olhamos para a nossa vida numa integralidade, poxa, hoje eu fiz um curso, hoje eu quero fazer determinado curso. É necessário que a gente tenha um tempo de dedicação a coisas específicas. Por exemplo, você está fazendo um curso agora, sei lá, de tecnologia, você precisa se dedicar a esse curso de tecnologia para que você aprenda, para que você entenda, para que você depois, né, consiga se dedicar a outro curso. Então, gente, vá com calma. A vida não é
tão rápida quanto as coisas costumam ser. Eu sei que às vezes você entra na rede social e as redes sociais fazem parecer que as coisas estão acontecendo muito rápida para todo mundo, mas na verdade não tá. Às vezes uma pessoa que virou influencer hoje, ela tá tentando há 20, 30, 10, 15 anos, ou talvez ela virou da noite pro dia, mas aquilo que ela produz, será que é relevante de fato? Será que é algo que é verdadeiramente virtuoso, é verdadeiramente é algo valoroso? Então, o que eu te pergunto é o que você está construindo. Será que você quer construir algo duradouro? Será que você quer construir algo que vai deixar um legado para as pessoas? Será que você vai ser uma pessoa digna de que as pessoas olhem para você e te vejam como modelo em determinada área? É claro que o modelo central é Jesus, é Cristo, mas te olhem e falam, poxa, eu queria ter uma vida parecida com a de fulana, eu queria ser parecido com aquele pastor, eu queria ser parecido com aquele músico, eu queria pregar igual aquela pessoa. Ou seja, vamos com calma, gente. A vida, ela nos surpreende, o Senhor nos surpreende, o Senhor nunca nos abandona. Ele sempre falou, olha, eu estou com vocês, eu estou aqui. É necessário sim que a gente dê esses passos de crescimento e amadurecimento na vida, ou seja, é a jornada que vai fazer com que a gente cresça, é o dia a dia que vai fazer com que a gente seja alguém. Sabe, eu gosto de falar de processo de academia, porque eu entendo bastante, né? Embora olhando fisicamente para mim, talvez você fale, pô, esse menino foge da academia, mas eu entendo bastante desse processo, ou seja, o que vai lá no final te dá uma satisfação de você olhar no espelho e falar, poxa, eu tô bonito, eu tô legal, minha pele tá legal, meu corpo tá legal. É o processo a cada dia, não é um dia que você vai e faz um exercício e amanhã você tá bem, não. Mas é todas aquelas segundas-feiras que você levantou frustrado, chateado, às vezes não comeu direito, falou, poxa, eu vou pra academia. Aí chega na terça-feira, a mesma coisa, você persistiu, ou seja, o que vai te construir é o processo. Então nós precisamos aprender a ter calma no processo e a entender que as coisas vão acontecer, mas vão acontecer no tempo certo, vão acontecer, mas vão acontecer no tempo correto. Aquilo que for da vontade de Deus na sua vida vai acontecer, mas vai acontecer no tempo certo. Assim como diz a palavra de Deus, há tempo debaixo do céu para todas as coisas. O Senhor, ele fez tudo com tempo, tudo com fase, tudo com estação, ou seja, 4 estações no ano. Nós temos o dia, nós temos a noite, sabe? Nós temos o sol, nós temos a lua, nós temos a chuva, nós temos o vento, nós temos o tempo de alegria, o tempo de tristeza, o tempo de dançar, mas também temos o tempo de chorar, temos o tempo de semear, mas também temos o tempo de colher, ou seja, Deus faz tudo em estações. Então, qual é a estação da sua vida? Se dedique nesse momento, talvez, não estou fazendo nada, não estou crescendo em nada. Sim, talvez Deus separou esse tempo para você cuidar de você mesmo, para você crescer dentro de você, para você olhar para dentro de você e buscar quem é que você vai ser. Não, mas agora eu tô muito produtivo, eu tô estudando, eu tô correndo, eu tô na correria, então aproveita isso. Para de reclamar do dia a dia. Continua trabalhando, sabe? É até triste eu falar, mas se você olha para uma pessoa que tá com estado terminal no hospital, a única coisa que ela quer é um diagnóstico bom, a única coisa que ela quer é que o médico entre e fale assim, olha, você não está mais em estado terminal, agora você pode ir, eu te dou a alta. E você aí, às vezes, está cheio de vida, cheio de alegria, cheio de problema para resolver, mas com vida, com ânimo, com força, sabe? Com gratidão no coração para fazer as coisas acontecer e tá aí reclamando de que as coisas não aconteçam. Então, gente, por favor, vamos com calma. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, então vá com calma, respeite o seu momento e comece a fazer. Gente, eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, mas poxa, há muito tempo atrás eu sonhava em fazer isso, coisa de 5, 6 anos atrás, nunca tive apoio de ninguém, mas chegou um momento que Deus falou assim, olha, agora você vai fazer. Sabe uma coisa que eu tenho para mim é, quando você olha para algo e você vê falta de alguma coisa, ou você pensa, as pessoas deveriam agir dessa forma, deveriam fazer dessa forma, ou seja, Deus te indignando para que você faça. Então não espere de ninguém, sabe, com que elas façam as coisas que é para você fazer, as coisas que Deus colocou no seu coração para você, ou seja, você precisa ser o agente de mudança que você quer ver no mundo e no mundo à sua volta. Então a mensagem que eu tenho para você nessa quinta-feira é, vá com calma, entenda o seu momento, saiba onde você tá, vá devagar que os seus sonhos vão dar certo, sabe, hoje, olhando para minha vida, muitas das coisas que eu sonhei há muitos anos atrás, hoje eu tenho e tenho com muita facilidade. Por quê? Porque chegou o tempo de ter. Então eu sei que as infinitas coisas que eu ainda sonho ter vão acontecer. Por quê? Porque se as outras aconteceram, essas outras também vão acontecer. E agora, só para finalizar, tem um texto, né, na palavra de Deus mostra lá em Samuel, que Davi enfrentou Golias. Só que quando Davi ele estava cuidando das ovelhas, ele também enfrentou leão. Então, assim, o mesmo Deus
que Davi sabia que estava no momento com ele, quando ele enfrentou o leão, era o mesmo Deus que estaria quando ele enfrentou Golias. Então, quando ele foi enfrentar Golias, todo mundo pensou, meu Deus, esse menino é louco, ele vai morrer, vamos ver esse espetáculo da morte de Davi. E Davi foi lá e matou o gigante. Mas por quê? Porque ele sabia que o Deus que matou, que ajudou ele a matar o gigante, era o mesmo Deus que ajudou ele a matar o leão. Ou seja, lembre das coisas que Deus fez na sua vida. Ele não te abandona.